Vamos falar um pouquinho sobre o poder das palavras. Aqui a gente vai trazer uma nomenclatura, né, como afirmações, que são justamente aquelas frases que a gente costuma repetir para a gente acerca de nossas habilidades, das nossas competências, das nossas emoções. Exemplo, né? Eu faço tudo errado, ou então, eu não sou uma boa comunicadora, eu não sou uma pessoa criativa, né? Eu sou uma pessoa medrosa. Então, essas são palavras, são frases de afirmação. E aí a gente tem que ter muito cuidado com essas frases de afirmação que nós pronunciamos constantemente, porque isso tudo vai estar fazendo com que a nossa mente construa, fortaleça falsas crenças e crenças limitantes. Tem uma citação que diz o seguinte: é a repetição das afirmações que leva à crença. Quando essa crença vira uma convicção profunda, tudo começa a acontecer. E é bem isso que eu falei anteriormente, né? Quanto mais a gente pronunciar, a gente acreditar e a gente afirmar, mais aquilo dali vai ter chance de se tornar real em algo concreto que realmente vai acontecer. E aí, vou falar um pouquinho o que a gente pode fazer para que essas afirmações elas sejam mais positivas, que a gente as direcione para o nosso desenvolvimento e para que a gente esteja sempre se fortalecendo e não negativando ou diminuindo ou, enfim, trazendo prejuízos para as nossas práticas, para as nossas decisões e para a nossa performance. É realmente fantástico como a nossa mente, como o que a gente afirma para a gente, contribui para as nossas ações, como refletem de forma direta em nossas práticas. Alguns anos atrás, eu me deparei, enfrentando o autoconhecimento e eu visualizei que eu tinha alguns medos. E aí, lendo um livro, o autor tratava sobre essa questão de enfrentamento do medo, da coragem, a partir de pequenas coisas que a gente tem medo. Então, digamos, se você tem medo de barata, se você tem medo de coisas assim que são pequenas, no sentido de outros medos bem maiores, que a gente enfrentasse esses pequenos medos para que assim a gente fosse ganhando segurança e a gente tivesse mais facilidade de enfrentar os medos maiores. E de fato, eu criei coragem e fui enfrentando meus pequenos medos. E é incrível como realmente, de pouquinho em pouquinho, eu fui me empoderando, eu fui ganhando mais força, mais coragem, mais tranquilidade para enfrentar algumas ações que em outro momento eu teria uma resistência maior. E aí um dos eventos que mais me marcou, e que de repente mostrou que isso é verdadeiramente real, foi um projeto que eu fui, que fica lá em Mato Grosso, que é o projeto Jiboia. E foi muito interessante como assim, eu não gosto de cobra, eu tenho pavor de cobra, e eu acabei enroscada numa jiboia, uma jiboia enroscada em mim. E eu nunca imaginei que isso aconteceria. Eu sou dessas que pego na cobra e mostro que peguei para comprovar. Então fica aí o registro da minha agarrada com a cobra, para todo mundo acreditar e ver que é verdade. Eu achei massa que o projeto ele trabalha justamente com essa questão das afirmações. E vai falando sobre alguns animais que são muito mais perigosos do que a cobra. Alguns mitos relacionados à cobra, como questão de textura, como questão de comportamento, de como é que ela vai atacar o homem ou não. E aí, ao término dessa palestra, você se sente totalmente encorajado a pegar na cobra e encarar e ver a cobra como um animal totalmente diferente daquilo que foi construído na mente da gente através de afirmações ao longo da nossa vida. Então, assim, com tudo, como foi a relação do trabalho, da nossa família e como ela foi repassada pra gente, a gente vai amar ou odiar trabalhar. Vamos tomar como, por exemplo, relacionamento, diante das referências que a gente teve, tanto de experiências pessoais ou de pessoas ao nosso redor, no nosso círculo de amizade, de família, enfim, a gente vai construindo afirmações que a gente pode negativar ou positivar as relações, digamos, amorosas, Então, assim, eu posso ter receio de me relacionar com outras pessoas, eu tenho
posso ter receio, medo, né, de me entregar ao relacionamento, porque as experiências, as afirmações que eu tenho é de que, nenhum homem presta, todo casamento é ruim, vai se separar, não vai dar certo. E aí todas essas afirmações vão construindo práticas em mim, ações e respostas a esse tipo de relação que vai sempre me levar para um distanciamento, né, e não para uma aproximação. Então, muitas vezes eu vou deixar de viver coisas, de ter verdadeiras experiências por afirmações que eu fui recebendo e tomando como verdade. Então, essas afirmações sempre elas vão estar trabalhando a favor ou contra a gente, né? Então, é de acordo com como eu vou digerir, de como eu vou processar essas afirmações. Que nem aquela frase, né, de Henry Ford, que ele disse: se você pensa que pode, se você pensa que não pode, de todo jeito você está certo. Então é isso, né? O que a gente vai incutindo, o que a gente vai afirmando, é aquilo que a gente vai transformando em realidade. Então se eu digo, eu não consigo passar em tal prova, então provavelmente eu não vou passar porque eu não vou me esforçar para estudar, não vou me dedicar para aquilo. Eu nunca vou conseguir ser feliz profissionalmente, então porque eu tenho medo de largar de repente o que eu tenho para poder seguir aquilo que meu coração realmente está querendo. Então muitas vezes a gente também pega essas afirmações para poder tranquilizar mais o coração da gente, colocando como algo que a gente não consegue, que a gente não pode, que não é capaz, porque a gente não quer ter esse enfrentamento verdadeiro, a gente não quer sair da nossa zona de conforto, que obviamente vai trazer um risco pra gente. Então, o que é que a gente vai fazer para isso mudar, né? Primeiro, a gente tem que ter bem claro o que nós queremos. E aí esse enfrentamento tem que ser real, tem que ser corajoso, né? Então, digamos, eu quero perder o medo de tal coisa, eu quero ter coragem para enfrentar tal processo, tal decisão. E esse objetivo tem que ser muito claro. Segundo, a gente tem que analisar o que foi experiência negativa, frustrante, ruim do passado e colocá-la no passado. Não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer a vida toda. Não é porque você teve um relacionamento amoroso ruim que todos serão ruins. Não é porque você teve um emprego que foi ruim que todos os empregos serão ruins. Então, a gente tem que deixar nossas experiências muito separadas e tomá-las como experiências únicas. Outro ponto, separe as experiências do outro das suas experiências. Então, muitas vezes a gente pega a experiência negativa da outra pessoa, e geralmente a gente pega que é negativo, né? Positivo é difícil. E aí a gente diz, aquela pessoa se frustrou em tal prática, aquela pessoa se decepcionou com fulaninho, então eu vou me decepcionar também. Então a gente, aquela pessoa fez tal sacanagem com o meu amigo e ele vai fazer sacanagem comigo também. Então a gente começa a pegar experiências dos outros e tomá-las, né, como verdade também para a vida da gente. Porque aconteceu com o outro, vai acontecer exatamente com a gente. E não é bem assim. Cada um tem a sua própria experiência. As nossas próprias experiências, elas são únicas. E essa questão de generalizar nos prejudica bastante. Então vamos olhar de forma segmentada, né, de forma única, né, cada experiência é única, aprendizado único. Invista em afirmações positivas, substituindo as afirmações negativas. Vamos dar um exemplo. Imagina que você diz assim, eu tenho muito medo de falar em público. A partir de agora você não diz mais isso. Você diz que vai falar em público, vai ter coragem de falar em público, vai se desenvolver para falar em público, você é capaz de falar em público. Então, assim, tudo começa com a afirmação. Então, vai lá dizendo para você que você é capaz, que você pode, que você consegue. E isso vai entrando na sua mente e seu corpo vai se programando para aceitar e receber até mesmo os treinamentos, até mesmo a leitura, até mesmo o conhecimento de outros, né, para que lhe ajude no desenvolvimento dessa habilidade. Se comprometa com as mudanças que serão necessárias. Então, pegando o gancho, né, do último exemplo, se você começa a fazer afirmações positivas em relação a coragem, né, a determinação que você quer de falar em público, né, de vencer esse medo, esse receio, você tem que se preparar para tal. Então, o que você precisa fazer para conseguir conquistar de fato essa habilidade? A mesma coisa a gente vai fazer com qualquer objetivo. Então, se eu quero alcançar tal rumo profissional, certo? O que é necessário para alcançar esse rumo profissional? Eu quero fazer tal mudança na minha vida, certo? Qual a mudança que é necessária a partir de agora para que você alcance isso que você está planejando aí de novo?
Então, a gente tem que traçar esses objetivos de forma muito clara para que a gente comece, de fato, a não só falar, mas a gente comece a gerar ações a partir dessa fala. Por fim, né, por este momento, foquem, invistam em se alimentar daquilo que vai te fazer se sentir mais forte, que vai te fortalecer, que vai te beneficiar de alguma forma. Então, procura lá ouvir palestras, ler livros, falar com pessoas que te motivem, pessoas que te instruam, ouça música, faça práticas, como eu coloquei lá no meu feed, né, também de como começar o seu dia bem, mais motivado, mais tranquilo, né, seja orando, seja meditando, seja separando um tempinho, né, para você respirar, para você se sentir. Então, tudo isso vai te fortalecer e vai te ajudar nessa construção de uma nova fase, onde a gente está em busca da nossa melhor performance.